Pessoal, vou trazer aqui um professor de ciência política, cientista político, Arthur Banzato. Deixa eu só pegar aqui o currículo dele aqui. É doutorando em Relações Internacionais, doutor, né, em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje é professor de Direito na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Ele fez uma tese sobre a Lava Jato, que repercutiu muito, a gente repercutiu muito aqui ontem, na semana passada, desculpe. A gente fez pelo menos uns 2 programas em que a gente traz alguns temas levantados pela tese dele sobre a Lava Jato, que é um tema que a gente sempre tem trazido aqui. Deixa eu, sem mais delongas, trazer ele aqui, Arthur Banzato. Olá, Arthur, bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Miguel. Boa noite, ouvintes. Obrigado pelo convite. É uma honra participar hoje aqui com vocês. Só fazer uma ressalva, tá? Atualmente eu estou já trabalhei como professor na Estadual do Mato Grosso do Sul. Atualmente estou como professor na Universidade Federal da Grande Dourados, na FADIR, Faculdade de Direito e Relações Internacionais, aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. Maravilha. Obrigado aí pela correção. Arthur, vamos lá. Vamos começar, então, apresentando você aqui ao público. Né? Conta para a gente um pouco a sua história acadêmica e como você chegou à decisão de fazer uma tese de doutorado sobre aí essas irregularidades da Lava Jato. Certo. Bom, primeiramente, eu entrei no doutorado do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UFSC, Federal de Santa Catarina, em 2019. A princípio, o meu tema original de pesquisa não era Lava Jato, né? Eu entrei com outro tema bastante diferente, mas em 2019 ali surgiu a Vaza Jato, né? Então começou a ter uma grande fonte de informações e algumas delas geravam indícios sobre supostas ingerências estadunidenses na operação, né? Isso era um tema também que já era apontado por parte da literatura que tinha sido publicada até então, quase sempre de forma superficial, mas já aparecia em alguns livros, né? Destaco aqui, por exemplo, o livro do professor Gessé Souza, Guerra contra o Brasil, livro do professor Alisson Mascaro, Crise e Golpe no Brasil. Então, a partir desse interesse por essa temática de pesquisa, eu transformei o meu projeto, né? Claro que não foi uma tarefa fácil, para tentar analisar a Lava Jato, não do ponto de vista jurídico, né, dos processos envolvendo os réus, claro que eventualmente esse tema aparece de alguma forma na minha tese, mas a partir de uma discussão mais geopolítica, tá, envolvendo a hegemonia estadunidense, como ela se manifesta sobre as elites jurídicas brasileiras, né, Ministério Público e Poder Judiciário, e como isso influenciou na Lava Jato. Queria destacar também que a pesquisa ela tem influência direta de um grupo de estudos e pesquisa que eu ingressei ali na UFSC, né, que é o Poder das Ideias e a Manutenção Hegemônica através do Consenso, Estados Unidos e América Latina, né, coordenado pela professora Camila Vidal, que viria a ser a minha orientadora, né. Então, ali, por exemplo, eu tive o contato com estudos que iam tratar da hegemonia estadunidense na sociedade civil, a partir dos think tanks, né, de ideologia liberal, a questão também do exército na área de segurança, a questão das forças policiais, né. Então, a partir desse contexto, eu tentei trazer essa abordagem para compreender um pouco a Lava Jato a partir dessa dimensão internacional. Muito bem, Arthur. Sabe que eu acompanhei também, sempre de perto, a gente aqui na mídia, chamada mídia independente ou mídia alternativa, a gente acompanhou de perto porque a gente identificou já desde o início que havia alguma coisa estranha ali, que havia alguma coisa muito exagerada, e a gente começou... A questão da influência internacional também, em algum momento, começou a ficar mais claro, sobretudo quando a gente começou a ver o Sérgio Moro, o Dallagnol, viajando com muita frequência para os Estados Unidos, né? E a gente identificou também que havia já um corredor ali, Brasil-Estados Unidos, muito intenso,
mesmo antes dessas viagens do Sérgio Moro para os Estados Unidos, a gente via que os Estados Unidos estavam convidando muita frequência ministros do STF, fazendo encontros lá e tentando direcionar, e essas instituições americanas muito identificadas com os grandes think tanks americanos, né? O Wilson Center, sobretudo, que é um dos maiores think tanks de Washington, dos Estados Unidos, e é um dos mais assim alinhados da Casa Branca, o Wilson Center. Uhum. O Wilson Center, eu fiz várias matérias sobre o Wilson Center, Arthur. Os diretores do Wilson Center são quase todos ligados ao establishment de inteligência dos Estados Unidos. São ex-diretores da CIA, ex-conselheiros de segurança da Casa Branca. Você tem toda uma entrada e saída, uma promiscuidade entre o establishment de inteligência do Estado americano, mais do que do governo do Estado americano, do governo americano, do Estado americano, e o Wilson Center, e ele participando e bancando palestras sobre a Lava Jato, sempre numa pegada muito favorável à Lava Jato. Eu achava aquilo estranho, porque era uma operação em andamento, com julgamentos em andamento. Você não tinha nada definitivo, não tinha nem condenação. Então, como é que uma entidade estrangeira está participando, está movimentando um processo judicial no Brasil? Porque ela estava chancelando a acusação antes das pessoas se defenderem no Brasil, né? Você não acha também que aquilo era estranho? Sim, não, com certeza, né? São muitos fatores que geram essa estranheza, mas já que você tocou no assunto, eu queria pontuar a literatura em relações internacionais, em ciência política, ela já percebeu esse fenômeno que é chamado de porta giratória, né? Então, por exemplo, é muito normal que essas instituições, esses think tanks que apresentam uma forma jurídica privada, elas adotam um discurso de apartidarismo, né, de que não tem nenhum vínculo com o governo, mas, na verdade, essa porta giratória, ela faz com que, com frequência, né, haja uma rotatividade entre os cargos. Então, o cara hoje, ele tem um cargo no Departamento de Estado, de Justiça, amanhã ele vai para o think tank, depois ele volta para o governo, né, então, não, na verdade, não são tão instituições tão privadas assim, né, elas são um braço político da diplomacia estadunidense. Além disso, também tem outras pesquisas, até de alguns colegas da UFSC, do grupo de pesquisa da professora Camila, que eles já identificaram que, na verdade, existe também dinheiro público no financiamento dessas instituições, a partir de fontes do MED, vinculados da USAID, né, vinculados ao governo americano, só que é um processo bem complexo, ele passa por tantas etapas e tantos intermediários, quando ele chega lá na ponta, ele parece ser um recurso privado, mas tem origem pública, inclusive do Congresso americano. Então, o que se percebe, a literatura que pesquisa isso, é que esses think tanks, eles são um braço de apoio, né, dos interesses do governo estadunidense mundo afora. E, claro, isso não se resume ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, né? Existe uma influência que envolve a sociedade civil, por exemplo. A gente pode pensar nesses grupos aqui no Brasil, MBL, Vem Pra Rua, entre outros, que tiveram também financiamento por parte desses think tanks, mas também, né, o tema que eu me debrucei com mais profundidade sobretudo, no Poder Judiciário e Ministério Público. Então, você comentou do Wilson Center. O Wilson Center é uma instituição que tem como atividade fim, principalmente, questão do mundo jurídico, né? Então, eles organizam conferências, seminários, congressos, pagam passagem de juiz, procurador, ministro aqui no Brasil, para que eles exponham as visões de mundo dos Estados Unidos no que diz respeito a combate à corrupção, lavagem de dinheiro, entre outros temas do mundo jurídico, né? Mas, de fato, isso, com certeza, gera muita estranheza. Isso tem ficado mais claro também. Você deve ter também ouvido falar de um livro, A Arapuca Estadunidense, né? Que é sobre. Sim. Que é sobre escrito pelo Frédéric Pierucci, que é um francês que trabalhava na Alstom. Ele era um alto executivo da Alstom. Ele foi preso nos Estados Unidos. Ele conta nesse livro as circunstâncias da sua prisão, que era para fazer parte de um mecanismo
né? Não vou falar conspiração, porque conspiração fica parecendo uma coisa fantasiosa, não era nada fantasioso, num mecanismo para os americanos comprarem a Alstom, né? E a Alstom, para quem não conhece, é um dos principais grupos franceses que ela atua em áreas absolutamente estratégicas, área nuclear, área de grandes projetos de energia, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, ele fala, você tinha um grande projeto na Indonésia, um projeto de dezenas de bilhões de dólares, que a General Motors concorria com a Alstom. Então, eles queriam tirar a Alstom do jogo. Então, você tem essa legislação americana que permite prender gente do mundo inteiro, né, e também sancionar empresas do mundo inteiro, e para beneficiar os interesses americanos, né? Aí vamos tentar trazer aqui para... Exatamente. A FCPA, né? Exatamente. O caso do Pierucci, da Alstom, ele é bem simbólico, porque ele mostra que, na verdade, isso que aconteceu aqui no Brasil, envolvendo a Petrobras, envolvendo a Odebrecht, não foi uma novidade. Existe uma estratégia, né, consciente dos Estados Unidos, já de pelo menos aí uns 15 anos, de utilizarem-se da sua lei de jurisdição extraterritorial, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos é o único país do mundo que consegue punir empresas por atos de corrupção que ocorreram fora do território americano, né? E aí existem formas pelas quais ela consegue atingir. No caso específico da Odebrecht, da Petrobras, que eu estudei um pouco mais, essa associação ela se dá pelo fato de que essas empresas, elas estão no mercado de ações americano, na Bolsa de Valores de Nova York, e logo elas submetem a essa jurisdição extraterritorial estadunidense, né? Mas isso aconteceu com a Alstom na França, isso aconteceu com a Siemens na Alemanha também, né? Isso aconteceu com empresas do mundo todo, e que você observa que o ponto em comum sempre envolvendo empresas estratégicas do ponto de vista do desenvolvimento nacional, né? São empresas de infraestrutura, de energia, de engenharia pesada, de telecomunicações, né? Então, e aí não sou eu que estou falando, né? Eu também afirmo isso, mas existe uma literatura que vem apontando que a FCPA, essa jurisdição extraterritorial, ela acaba servindo como instrumento de controle da concorrência dos Estados Unidos, né? Então, não é que o Odebrecht não praticou corrupção, não teve corrupção na Petrobras, não teve propina, não teve fraude em licitação. A questão é que essas práticas, essa relação promíscua entre Estado e mercado, ela, infelizmente, é uma realidade do capitalismo global, né? Não é uma peculiaridade do Brasil ou da periferia. E aí, o que os Estados Unidos fazem é instrumentalizar esse combate à corrupção, né, a partir de um discurso moralista, mas que, no fim, vai ter como grande objetivo controlar essa concorrência, prejudicar, para garantir o interesse das empresas americanas e também do Estado americano, né? Tanto que você comentou, o caso da Alstom, ela foi adquirida depois pela General Electric, né? Se você olhar pelo Brasil, quem se beneficiou, por exemplo, da mudança do marco regulatório do pré-sal, né, que abriu espaço para exploração de empresas estrangeiras nos leilões ali dos campos do pré-sal. Quem se beneficiou da venda de ativos da Petrobras? Quem se beneficiou da venda de ativos da Odebrecht, né? Então, eu gosto de reforçar isso, né? Não estou negando que houve corrupção, muito pelo contrário, mas a forma de combater essa corrupção, ela caiu, sobretudo, às empresas, né? E, ao mesmo tempo, beneficiou diretamente empresas americanas que com elas concorriam, né? Então, isso é a grande discussão que se dá não só no Brasil, mas mundo afora, tá? A diplomacia chinesa, através de seus documentos, vem criticando também essa postura americana, né? Essa forma de imperialismo através da FCPA, e existem estudos, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, que já vem tratando dessa questão, tá? Eu queria aproveitar para comentar sobre o livro do pesquisador do Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Fernandes, também uma figura bastante interessante que pesquisa o tema,
Ele defendeu a tese um ano antes da minha, e agora ele publicou um livro pela Autonomia Literária, A Internacional da Lava Jato, em que ele vai analisar justamente essa instrumentalização da corrupção para controlar a concorrência dos Estados Unidos. Lembrando aqui, o histórico, para a gente falar da Lava Jato, foi uma operação que mudou a história do Brasil, né? Mudou a história política do Brasil. A Lava Jato começou em 2014 e ela produziu efeito cataclísmico no país. Você mencionou aí o esquartejamento da Petrobras, não teria sido possível sem a Lava Jato, né? A BR Distribuidora, que é a distribuidora da Petrobras, foi vendida para um grupo privado, controlado por acionistas nacionais e internacionais, inclusive a BlackRock, é acionista da Vibra. Você tem as empresas de transmissão da Petrobras foram vendidas, né? Foi esquartejada a Petrobras. E você teve também algumas refinarias da Petrobras importantes que foram privatizadas. E, enfim, você teve consequências drásticas para o país a Lava Jato. A Lava Jato começa em 2014, no momento em que o Brasil vivia às vésperas de uma grande transformação energética, que era a entrada do pré-sal em funcionamento. O pré-sal que foi descoberto acho que em 2008, né, mas demorou até eles conseguirem montar toda a estrutura de exploração, que demora anos. Chegamos aí em 2014, estava na véspera de explodir a produção do pré-sal no país. O governo Lula já tinha iniciado uma estratégia de refinar parte desse petróleo no país, por isso a decisão de construir refinarias, uma decisão que me parece óbvia. Se você tem muito petróleo, você vai fazer algumas refinarias para você refinar parte daquele petróleo, até porque o Brasil não tinha refinaria para refinar o petróleo do pré-sal. Então, o Brasil, para refinar, as refinarias do Brasil eram feitas para o pós-sal, outro tipo de petróleo pesado. O pré-sal é um petróleo super fino, ultra fino. A gente não tinha refinaria, a gente teria que ou reformar totalmente as nossas refinarias, o que a gente começou a fazer também, mas também fazer novas refinarias, que a gente não fazia desde a década de 70. Né? E isso, com o consumo brasileiro, tinha triplicado. Quando vem a Lava Jato, você interrompe-se totalmente a construção de refinarias no país. Né? Isso, no momento que o pré-sal estava chegando, o consumo continuava aumentando, o que aconteceu foi um aumento muito grande das importações de gasolina e diesel. Né? E, ironicamente, por uma coincidência, naquele momento, o principal beneficiado, pelo menos nesses primeiros anos, foi os Estados Unidos. A importação de diesel americano, Arthur, cresceu, sim, 200%. Desde 2015, desde 2016, sobretudo, até 2020, 2021, cresce muito. Né? Você acha que esse interesse das refinarias americanas em evitar que o Brasil competisse com elas na área de refino, né, que o Brasil poderia exportar petróleo refinado, ele pode ter sido algum fator? Com certeza teve um impacto, né? Então, essa questão envolvendo a Petrobras, na verdade, existem algumas pesquisas, por exemplo, a tese da professora Juliane Furno, que vai analisar a política voltada para o petróleo e gás do governo, dos governos do PT, né, a partir ali do Lula 1, que havia um esforço muito grande, todos esses investimentos que você comentou, né, de construir ou adquirir refinarias, de aumentar o escopo da atuação da Petrobras, ele também tinha uma proposta de reduzir a dependência externa, né? Então, se você controla toda a cadeia produtiva, você depende menos de fornecedores e serviços estrangeiros, isso dá também uma autonomia maior até para fazer o controle da gestão do preço desse petróleo, né? Só a gente vê que depois, a partir do governo Temer, com a mudança no marco regulatório do pré-sal e a política de venda de ativos, o Brasil passou a adotar
o PPI, né, a paridade de preços internacionais, ficando completamente vulnerável, né, à oscilação do mercado do barril de petróleo. Então, assim, de fato, existe um interesse, né, a questão do petróleo, ela é central para a gente compreender a Lava Jato, e ela remonta também a vários anos antes da Lava Jato. Então, fazendo uma espécie de cronologia aqui, a gente pode apontar que o primeiro indicativo concreto de que havia um interesse dos Estados Unidos na Petrobras, no pré-sal, é que a estatal ela foi um dos grandes alvos da espionagem da NSA, né, Agência Nacional de Segurança, vinculada ao Departamento de Defesa americano, que durante vários anos, né, espionou a Dilma, o Lula, ministros e a própria Petrobras, né, isso já foi revelado nos documentos do Wikileaks, né, pelo Snowden. Depois, isso também é relatado no livro do Glenn Greenwald, que foi o jornalista que divulgou esses vazamentos. Isso chegou a gerar até um atrito diplomático entre Brasil e Estados Unidos durante o governo Dilma, né? Isso foi revelado em 2013, mas a espionagem ela remonta a anos anteriores, e durante a discussão do marco regulatório do pré-sal também, você tinha um lobby muito forte da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, do Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, né, que buscavam defender os interesses dos grandes conglomerados petrolíferos estadunidenses, a Exxon e a Chevron, que tentaram de toda forma, né, através do José Serra, que era senador na época, de tentar derrubar esse marco regulatório do governo Lula, que estabelecia um protagonismo da Petrobras na operação dos campos de petróleo, né? Então, isso denota um interesse muito, muito concreto, né? Não só nos ativos da Petrobras, que viria a acontecer depois, mas na própria exploração do pré-sal, né? Então, houve, de fato, um movimento, né, de tentar derrubar esse marco regulatório para permitir uma maior entrada dessas empresas estrangeiras na exploração, coisa que viria a acontecer em 2016, né, já no governo Temer, quando há mudança desse marco regulatório. Então, acho que são duas questões que se complementam e que ocorrem em paralelo, né? Uma é a exploração do pré-sal, e outra é a questão aí dos ativos da Petrobras, distribuidora, refinaria, gasoduto, oleoduto, e tudo isso que fazia parte de um projeto realmente de, não apenas de aumentar os investimentos da Petrobras, mas de fomentar toda uma cadeia de fornecedores locais, né, aqui no Brasil também. Vamos voltar para a sua tese, que você traz na sua tese o caso envolvendo a Petrobras e o Departamento de Estado e Departamento de Justiça americano. Eu sempre confundo, que às vezes é um, às vezes é outro, né? Os dois participaram. Sim. Em relação aos processos contra a Petrobras nos Estados Unidos. Uhum. Com a Vaza Jato, a gente ficou sabendo que os operadores da Lava Jato, Dallagnol, Sérgio Moro, depois a substituta do Sérgio Moro, e outros... Gabriela Hart, eles subsidiaram o governo americano, né, para simplificar, Departamento de Estado, Departamento de Justiça, procuradores americanos lá, subsidiaram com informações da Petrobras, e não só da Petrobras, o Odebrecht, todas as grandes empresas brasileiras, subsidiaram para ajudar o governo americano a montar um processo contra a Petrobras, contra a Odebrecht, que resultou nas maiores multas da história do capitalismo americano. A Petrobras ela pagou multa multibilionária ao governo americano. E aí você lembra, todo mundo, você trouxe, montou a história bem montadinha, cavucou esses documentos e tudo, mas a gente acompanhou, a gente lembra disso, que o governo americano fez um acordo com a Lava Jato, né,
que com parte dessa multa multibilionária, ele deu um trocadinho para cá, para o Brasil também, um trocadinho de 2 bilhões de reais, que ficaria com a fundação Dallagnol. Me explica como é que você entendeu essa operação toda aí. Bom, vamos lá, né? É um tema bem complexo, precisa ser explicado em detalhes. Então, assim, em um primeiro momento, se você vai analisar estritamente os documentos, principalmente dos processos nos Estados Unidos, o Ministério Público Federal, ele é uma figura oculta, né? Então, esse processo nos Estados Unidos, o Non-Prosecution Agreement, que ocorre entre a Petrobras e o DOJ, o Departamento de Justiça, ele é um acordo, né, no qual, para evitar um processo mais duradouro e mais rigoroso, a Petrobras pagaria uma multa, né, uma sanção. Aí eu até chamo na minha tese, porque são várias sanções contra a Petrobras, são 3, né? Essa específica da Fundação da Lava Jato, eu chamo ela de sanção penal, porque ela foi negociada pela divisão criminal do DOJ, né? E ela tinha como base o fato de que a Petrobras, ela violou a FCPA porque ela recebeu propina, os diretores, né, receberam propina para fraudar a licitação em nome de algumas empreiteiras, né? Então, assim, se você analisar o documento do Non-Prosecution Agreement, né, o acordo de não persecução, o Ministério Público Federal ele é uma figura oculta, né? E aí, qual que é o indício que remonta ao MPF? Nessa multa, e aí eu estou falando de uma delas, tá? Essa é uma multa na casa de 850 milhões de dólares. Havia um dispositivo que estabelecia que 80% dessa multa iria a autoridades brasileiras, tá? Então, até isso é algo que depois o STF questionou, porque não aparece de forma expressa o nome Ministério Público Federal, tá? E aí, o que vai acontecer depois? Passados 3 meses, no Brasil, o Ministério Público Federal, ele celebra um acordo, agora sim, não mais com o DOJ, mas entre Petrobras e Ministério Público Federal, que é o acordo de assunção de compromissos, no qual ele faz referência ao acordo celebrado nos Estados Unidos. Ele é como se fosse um acordo complementar para dar aplicabilidade ao que havia sido pactuado nos Estados Unidos, e esses 80% que estavam previstos para autoridades brasileiras, o MPF, a partir desse acordo direto com a Petrobras, ele estabelece que ele ia ser responsável por gerir esse recurso a partir da criação de uma fundação privada para essa natureza. Então, eu não estou com os números aqui abertos, mas fazendo uma conta de boteco aqui, 850 milhões de dólares, 80% disso, o cálculo que se fez é que na cotação da época seria o equivalente a 2,7 bilhões de reais, tá? Então, onde que aparece o papel mais concreto do MPF nesses acordos, tá? Em primeiro lugar, esse acordo da Petrobras com o MPF, né, para dar justamente a destinação do recurso ali que veio da multa nos Estados Unidos, ele precisa ser homologado pelo Poder Judiciário. Quem homologa esse acordo é a juíza Gabriela Hart, tá? Na época o Moro já tinha ido fazer parte do governo Bolsonaro, e nessa homologação, a Gabriela Hart fundamenta, né, olha, em resumo, né, olha, o Ministério Público Federal, ele tem direito a gerir esse recurso, ainda que de forma indireta, né, ainda que isso se dê via uma fundação privada, porque ele foi papel fundamental, primeiro, para a aplicação dessas multas no exterior, né, e segundo, para a repatriação de uma parte dessas multas que, nos interesses do Ministério Público, isso não iria para os cofres, né, apesar de ser tratado como recuperação de dinheiro público, ele iria para uma própria fundação administrada pelo MPF de forma indireta, através dessa fundação, né? Então, na decisão da Gabriela Hart, por exemplo, ela fala, olha, o MPF foi fundamental,
para o intercâmbio de informações, para a colheita de provas, né? Ele participou ativamente na construção desse processo contra a Petrobras nos Estados Unidos, tanto que ele merece, né, ter direito a uma parte desse recurso, tá? Depois, e aí veja bem, pessoal, só queria fazer alguma ressalva aqui, eu particularmente, quem quiser tratar dessa forma, tudo bem, mas eu, na minha tese, em nenhum momento eu uso o termo propina, né? Por quê? Porque eu vejo mais como uma recompensa, porque isso foi tratado de forma muito clara nos documentos, né? Não foi algo oculto que ficou apenas nos bastidores. Se você analisar o acordo de não persecução nos Estados Unidos, o acordo de compromissos no Brasil e depois a sua homologação, você vai ver que isso é tratado de forma muito clara, né? Então, eu prefiro tratar como uma recompensa, um bônus, uma premiação, né? Até porque também a minha tese ela tem uma finalidade estritamente acadêmica, né? Embora trate de um tema controverso, e aí eu acho que essa apuração, quem cometeu o crime, quem não cometeu, se vai ter punição, isso cabe ao CNJ, ao CNMP e ao Poder Judiciário, né? Então, a partir desses documentos, você tem esses indícios, né, de que o Ministério Público Federal, por ter ajudado o DOJ, ele é recompensado, e mais recentemente, e aí eu falo bem recentemente mesmo, em julho de 2023, né, você teve uma nova divulgação, uma nova leva de conversas privadas divulgadas pela Vaza Jato, né, em que alguns diálogos sugerem que o Dallagnol ele teria negociado, tá, de forma direta e sigilosa, a divisão desse dinheiro com autoridades dos Estados Unidos, tá? Isso aqui não sou eu que estou inventando, isso foi até objeto de uma reportagem no portal UOL, publicada pelos jornalistas renomados Leandro Demore e Jamil Chad, né? Então, esse ele é todo o contexto, tá, que vai nos permitir, então, identificar, primeiro, o papel do Ministério Público Federal, né, na montagem desse processo nos Estados Unidos e, em segundo lugar, a recompensa posterior que ele teve. E aí tem um outro detalhe também que eu acho importante, em alguns discursos, entrevistas de procuradores do DOJ americano, né, isso está documentado, isso tem vídeo, tem o relatório da conferência, enfim. O Kenneth Blanco, por exemplo, que era um procurador do DOJ, ele agradece publicamente, ele fala, olha, se não fosse pela estreita relação de cooperação com os procuradores brasileiros, com o Ministério Público Federal, não teria sido possível que a Petrobras e a Odebrecht fossem punidas nos Estados Unidos. Então, eles agradecem publicamente a cooperação por parte do MPF, lembrando que essa cooperação ela foi ilegal, porque ela não se deu nos marcos jurídicos da cooperação jurídica internacional. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Código de Processo Civil, que é utilizado também na esfera penal para esse tema específico. Você tem portarias interministeriais do MRE com o MJ, que vão dizer que, olha, nesse tipo de cooperação, o Ministério da Justiça, ele é a autoridade central, né? Ele precisa necessariamente participar dessa cooperação, né, autoridade competente para isso. E no caso dos Estados Unidos, existe um tratado bilateral de cooperação jurídica internacional entre Brasil e Estados Unidos, que também prevê o MJ como autoridade central, né, como o ente responsável para fazer esse tipo de cooperação. Então, essa cooperação que aconteceu, ela é uma cooperação informal, né, ela é exercida de forma direta entre procuradores brasileiros e agentes do FBI e procuradores dos Estados Unidos, né, e sendo informal, não obedecendo os trâmites da lei, logo ela é também ilegal, né, tanto que isso vem sendo usado até em decisões do Supremo para anular alguns processos, como o acordo de leniência da Odebrecht. Então, além disso, né, também esse assunto, como eu disse, ele é bem complexo. Talvez o exemplo mais evidente de violação de soberania foi quando o Deltan e outros procuradores lá da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, eles receberam de forma sigilosa uma comitiva de
agentes do FBI e procuradores estadunidenses, né, para conduzir investigações, coleta de provas e depoimentos no Brasil, né, sem o conhecimento do Ministério da Justiça, do Ministério das Relações Exteriores, né, sem o conhecimento das autoridades competentes. Isso foi bastante criticado, né, pelo mundo jurídico, inclusive pelo próprio STF, como uma ofensa à soberania nacional, né? Então, essa relação, ela é bastante controversa e ela envolve diferentes ações, né? Acho que eu tentei resumir aqui as principais. Muito bem, Arthur. Esse foi um dos maiores escândalos da história brasileira, também não é dito por mim, embora dito por mim também, mas muitos outros jornalistas e analistas e economistas entendem isso. O próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, que foi quem interrompeu essa transação, que o dinheiro foi depositado numa conta no Brasil. Quase 3 bilhões de reais foi depositado numa conta. Era uma conta vinculada à 13ª Vara Federal de Curitiba, a vara ali do Sérgio Moro. E da Gabriela Hart também. Exato. O Alexandre de Moraes interrompeu essa operação, determinou que esses recursos fossem encaminhados para a União, e então essa fundação acabou não existindo, acabou sendo interrompido esse plano. Depois aconteceu uma série de coisas, aconteceu a Vaza Jato, a gente ficou sabendo das operações informais e ilegais do Ministério Público com o governo americano. Essas relações informais também se repetiram com a Suíça, né, que a gente também ficou claro na Vaza Jato. A gente viu uma despreocupação muito grande da Lava Jato o tempo inteiro, inclusive nos diálogos com as grandes empresas nacionais, uma coisa que chocou muita gente, né, porque essas empresas, o problema de corrupção, ele tem que ser combatido com muita seriedade, mas essas empresas elas faziam parte de um conjunto da indústria brasileira, né? Faziam parte do sistema industrial brasileiro. Não era qualquer indústria, não era indústria de fundo de quintal, você fecha, era indústria que faziam parte do sistema nacional de engenharia, né? É tipo assim, como você criar uma operação nos Estados Unidos que você vai quebrar a General Motors, General Electric, a Ford, a IBM, né? Não, estão todos envolvidos em corrupção. Aí você quebra todas as empresas. Não, agora sim vamos começar um novo país. Isso que é impensável, né? Não, mas eu concordo com essa leitura, né? Inclusive, na minha tese, longe de negar os esquemas de corrupção, né? Eu acabo ali, claro que não é esse o grande objetivo, mas defendendo um modelo no qual a punição ela recaia sobre os agentes, né, pessoas físicas que praticaram, né, tanto corrupção ativa quanto corrupção passiva, e mesmo essas pessoas têm que responder judicialmente de acordo com o que prevê a Constituição, ampla defesa, contraditório, devido processo legal, porque a Lava Jato também ela avançou um pouco nesses direitos fundamentais, no caso das pessoas físicas, né? Mas a partir do momento em que você penaliza as empresas, e aí não é qualquer pena, né? São penas tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil que acabam por gerar um colapso econômico dessas empresas, né? Tanto que a Odebrecht, né, ela passou por recuperação judicial, ela teve que se reinventar, agora é Novo Honor, né? A Petrobras, embora continue existindo ainda como sociedade de economia mista, ela passou por uma reversão completa, né, da sua gestão, uma nova política voltada para atender os interesses dos acionistas, principalmente, né? Isso acaba recaindo perante a sociedade brasileira como um todo, né? Porque a gente está falando de retração de PIB, de crescimento exponencial do desemprego, né? Então é como se o ônus da corrupção ele fosse transferido para a população e não ficasse restrito a quem de fato praticou, né, essa corrupção. Acho que essa é a grande questão que a Lava Jato ela acabou não sabendo lidar exatamente com isso, né? Como combater a corrupção,
ao mesmo tempo preservando a viabilidade econômica dessas empresas, a manutenção dos empregos, né, sem impactar o país como um todo, porque quando eu falo assim da Petrobras, do Odebrecht, não são apenas as empresas diretamente envolvidas, né? Elas movimentam toda uma cadeia produtiva de fornecedores, prestadores de serviço. Então, quando uma empresa desse porte entra em colapso, ela gera um efeito dominó que acaba atingindo quase que todo mundo indiretamente também, né? Você lembrou bem, porque essas empresas que investigadas e punidas e quase quebradas, né, no caso da Petrobras, não. A Petrobras ela foi esquartejada, só que ela continua forte, porque aumentou muito a produção de petróleo, o petróleo está com preço bom, então a Petrobras está bem, só que ela foi esquartejada. As outras não, as outras empresas sofreram muito e eu não sei nem qual vai ser o futuro delas. Elas estão com dívidas monstruosas, bilionárias, que elas nem pagaram ainda, né? Então ninguém sabe muito bem o que vai acontecer com a Odebrecht, que agora é Novo Honor, salvo engano. Novo Honor, né? E com as outras aí. Mas, enfim, você tem... as empresas, elas faziam parte também de um projeto nacional. Né? Eram as empresas que estavam no core, né? no centro do projeto nacional. O pessoal até critica, com razão, às vezes, o governo do PT não tem um projeto nacional de desenvolvimento. Eu também já fiz várias vezes essas críticas, mas houve um projeto nacional. Houve um projeto nacional, né? Que, como todo projeto nacional, não é perfeito, ele é ajustado conforme vai dando certo umas coisas, dando errado outras, você vai ajustando. Um projeto nacional, não entendo isso como uma coisa assim, um santo graal, né? Que você já tem pré-pronto e vamos estabelecer um projeto nacional, tudo vai dar certo. Você tem umas diretrizes básicas, grandes diretrizes, você segue aquelas diretrizes e o projeto vai se realizando, ou está errado também. O projeto nacional também está errado. Mas aí você tinha um projeto nacional que era muito focado na energia, no petróleo. Né? A Petrobras é a grande empresa de produção de energia do Brasil, de petróleo, mas também havia a Petrobras investia quase 500 bilhões de reais por ano no Brasil. Esse valor caiu para menos de um terço disso depois da Lava Jato. E ela investia em energia alternativa. Inclusive, o novo slogan da Petrobras, né? É uma empresa mais do que petróleo, uma empresa de energia. E aquilo tudo acabou. E foi esse projeto nacional que eles conseguiram desmontar. Né? Isso eles destruíram. Né? E agora até hoje, o Brasil está meio desorientado. Até hoje, o Brasil ainda não se encontrou totalmente, a economia está se recuperando bem, mas até hoje a gente está voltando aos níveis pré-Lava Jato. Isso que é curioso, né? O desemprego agora está caiu para 6%, mas era o nível que tinha antes da Lava Jato. Né? Quando você analisa os gráficos da economia brasileira, o impacto econômico que a Lava Jato teve no Brasil é muito grande. É muito grande e ele influenciou na política brasileira, porque, no meu entender, a opinião minha pessoal, é que a Lava Jato ela foi determinante ali também para você fazer aumentar o sentimento antipolítica, pela maneira como os processos foram encaminhados. Né? A gente não pode esquecer que o Moro ele vai até o ponto de criminalizar o Caixa 1. A Lava Jato vai criminalizar o Caixa 1. A doação empresarial legal, registrada, também a Lava Jato inventou a tese que era uma propina. Né? Por isso eu até fico concordo com você com sua preocupação de caracterizar as coisas pelos nomes corretos, tudo, propina é uma coisa, né? Mas a Lava Jato não tinha essa preocupação. A Lava Jato, qualquer coisa para eles era propina, se a empresa dava um dinheiro legalmente para um partido, era propina. Né? E tem outro detalhe, só pegando o gancho aqui, que é curioso, o Sérgio Moro, enquanto juiz da Lava Jato, ele defendia em vários momentos que Caixa 2, para ele, era equivalente à corrupção, era até mais grave, porque isso desvirtuava o processo democrático e etc e tal. E a partir do momento que ele ingressou no governo Bolsonaro, porque você tinha ali vários ministros envolvidos com Caixa 2, inclusive o Onyx Lorenzoni, aí ele mudou de ideia. Aí ele falou, não é tão grave assim não, Caixa 2 é leve em comparação à corrupção, né? Aqui no meu governo tem gente envolvida só com Caixa 2, não tem corrupto, né? Então, para você ver também como
os discursos eles vão se moldando aos contextos políticos, né? Bem lembrado, né? Bem lembrado isso, né? Agora, eu acho que, voltando à questão geopolítica, é importante também a gente lembrar como a questão do petróleo é importante para o imperialismo, né? A gente viu o que aconteceu no Iraque, a gente viu o que aconteceu na Líbia. Você sabe que uma coisa que me chamou a atenção é que eu vi vários depoimentos de CEOs dessas empresas de engenharia, né? Tanto da Odebrecht quanto da Andrade Gutierrez, Camargo e Correia. Os grandes empreiteiros, eles davam depoimentos, era uma aula de história, alguns depoimentos. Eu lembro de um depoimento do Sérgio Camargo, da Camargo e Correia, para o Sérgio Moro, e que ele vai contar a história dele, a história da empresa dele, Camargo e Correia, uma das maiores empresas de engenharia do país, as maiores empreiteiras. Aí ele fala, o Sérgio Moro, a Camargo e Correia já passou por situações muito difíceis, porque a gente tinha muitos negócios no Iraque, antes da Primeira Guerra do Golfo, muitos negócios. Quando os Estados Unidos faz aquela Primeira Guerra no Golfo, a gente perde todos aqueles contratos, ninguém paga a gente, né? E o governo brasileiro não tem condições geopolíticas de defender uma empresa brasileira, como tem o governo americano, né? Mas aí voltamos com a rabo entre as pernas, né? Anos depois voltamos para o Iraque, né? Tem outra guerra, tem a Segunda Guerra no Golfo, eles perdem de novo os contratos. Essas empresas brasileiras, elas estavam conseguindo contratos no mundo inteiro, sobretudo no Oriente Médio. Eles tinham contrato na Líbia, do Gaddafi, tinha contrato no Iraque, né? A Lava Jato é o terceiro golpe que eles recebem, entendeu? Sim. Isso é impressionante, com a falta de visão com o governo brasileiro. O governo brasileiro, que eu digo assim, o Estado brasileiro, né? Eu acho que é raro ver isso no mundo, em que o Estado, agentes do Estado, jogam contra as suas principais empresas. Isso aí é pior até do que a gente vê no caso do Arapuca estadunidense, né? Que aqui foi agente do Estado brasileiro. Sim, Poder Judiciário, Ministério Público, mas isso que você está comentando é muito interessante porque existem algumas pessoas que ainda acreditam, assim, não, quando você fala interesse no petróleo por parte dos Estados Unidos, como isso fosse uma grande teoria da conspiração, mas só para a gente contextualizar aqui rapidinho, 2002, os Estados Unidos tentam um golpe de Estado contra a Venezuela, do Hugo Chávez, motivado principalmente pela questão do petróleo, né? A Venezuela tinha recém-nacionalizado a PDVSA e isso prejudicou também o interesse das empresas americanas. Em 2003, você tem a Guerra do Iraque, né? Que apesar do discurso oficial dos Estados Unidos, de armas nucleares, de direitos humanos, a gente sabe que isso é documentado também. A principal motivação foi a questão do petróleo. Tanto e aí tem uma outra curiosidade também, e que eu acho que é um exemplo interessante para a gente pensar um pouco como que se dá essa relação entre público e privado no próprio império, né? Então, o Dick Cheney, que era o presidente da Halliburton, né, uma empresa do setor petrolífero ali, que vai trabalhar principalmente fornecendo equipamentos, sondas marítimas, né, para a exploração do petróleo, ele ficou 10 anos na presidência da Halliburton. Pouco tempo depois, ele vai ser vice-presidente do governo Bush. O governo Bush declara guerra contra o Iraque, mesmo sem aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos invadem o Iraque, né, ocupam ali todos aqueles campos de petróleo e uma das empresas que vai se beneficiar dessa exploração é justamente a Halliburton, né? Então, aqui é só um exemplo aqui para a gente pensar um pouco, né, como que isso acontece no norte global, né? Então, claro que essa questão do petróleo, ela foi fundamental para a gente compreender a própria Lava Jato, mas claro que existem várias outras questões que correm em paralelo, né? Então, por exemplo, estava falando do projeto de desenvolvimento nacional, das campeãs nacionais, né, que recebiam investimentos do BNDES também para exportar mais, para aumentar a sua presença internacional. A Odebrecht talvez é a principal beneficiada, né, com essa política, ela aumenta
exponencialmente sua fatia de mercado, o mundo afora, né, não só no Brasil, na América Latina, ela passa a ocupar um espaço que pertencia a empresas americanas e outras empresas do norte global, e além disso, né, tem uma questão também que aparece nos próprios documentos e discursos da diplomacia americana. A questão da Odebrecht não era apenas uma questão de disputa econômica, ela ia um pouco além, porque os Estados Unidos entendiam a Odebrecht como um braço da política externa brasileira, né, que contribuiria justamente para o Brasil aumentar a sua área de influência aqui na América Latina, né? Então, por exemplo, a Odebrecht financiou campanha política no Peru, por exemplo, né? Tanto que vários presidentes ali depois foram derrubados por conta da Lava Jato. A Odebrecht, ela construiu metrô em Caracas, na Venezuela, ela reformou o metrô, ela fez o Porto de Mariel em Cuba, né? Então, para além da questão econômica, dessa disputa, dessa concorrência intercapitalista, você tem também a percepção de que a Odebrecht era um braço aliado a esse projeto político do PT, né, dessas relações com estados que eram e ainda são inimigos dos Estados Unidos, né, principalmente Venezuela e Cuba. Então, tem uma série de questões ali que envolve geopolítica, envolve economia também, e que vão confluir, né, para esse resultado que a Lava Jato ela promoveu, né, esses impactos que são, claro, também jurídicos, mas são econômicos, sociais e também políticos, né? Então, até na minha tese eu sou bem consciente dessa complexidade da Lava Jato, tanto que o meu recorte ele é mais restrito, né? Eu busco analisar a Lava Jato a partir das relações internacionais, a partir dessa hegemonia estadunidense, como isso acaba pautando o debate, influenciando o curso das ações aqui no Brasil. Muito bem, Arthur. Agora, passando aqui para a nossa fase final aqui da nossa conversa, da entrevista com você, você tem hoje em dia uma percepção maior sobre esses desvios da Lava Jato, tanto que você tem uma investigação muito dura que já produziu documentos duros contra a Lava Jato do Conselho Nacional de Justiça, né? CNJ. Uhum. Você tem já uma literatura, você já mencionou até alguns livros, né? Mas Isso. eu mencionaria também toda a literatura da imprensa sobre isso. A maioria da imprensa independente, da imprensa alternativa, mas já tem essa literatura, tanto de texto quanto de vídeos, né? Nossa própria conversa aqui já é um conteúdo nesse sentido de uma avaliação muito crítica do papel da Lava Jato nesse momento, muito negativa, em vários aspectos, né? E, inclusive, no aspecto dessa competição internacional, né? Que, ao prejudicar o Brasil, em detrimento de interesses estrangeiros, o Brasil acabou descendo alguns degraus da competição geopolítica, e até hoje é difícil. Até hoje o Brasil não se recuperou totalmente, mas o Brasil, enfim, ele hoje é um grande exportador de petróleo bruto, né? Poderíamos estar exportando uma quantidade melhor de petróleo refinado, né? E ser mais independente em diesel, que a gente ainda importa muito, fertilizante. Qual a lição que você tira ou lições, né, que você tira de toda essa experiência da Lava Jato e da literatura crítica que se produziu até aqui? Uhum. Então, queria pontuar inicialmente também, às vezes as pessoas perguntam para mim, você acabou tratando um pouco disso em uma fala anterior, enquanto pesquisador, assim, a gente não tem como analisar elementos subjetivos, né? Então, por exemplo, mas a atuação ali da Lava Jato, do Judiciário, do Ministério Público, como é que eles permitiram, como é que eles atuaram com os interesses do próprio Estado, do próprio governo brasileiro? Não tem como dizer se foi má fé, se foi ignorância, se foi um pouco de cada, né? A gente não consegue avaliar as reais intenções dos agentes, mas o que a gente pode dizer é que é uma peculiaridade, né? Eu, particularmente, pode ser que exista, né? Mas eu não tenho conhecimento de outro país em que agentes do próprio Estado colaboraram para
garantir interesses externos, né, e prejudicar o próprio Estado, né? Isso é muito controverso, mas claro que também a Lava Jato ela se beneficiou muito dessa colaboração com os Estados Unidos, até para reforçar a sua legitimidade internacional, aumentar o seu capital político. Mas sobre essa questão da Lava Jato, eu acho que depende do nível de análise que a gente está trabalhando, né? Então, se eu pensar, por exemplo, do ponto de vista jurídico, né, claro que houve avanços, né, principalmente a partir da revisão de algumas decisões pelo STF, né, quando o STF barrou a fundação da Lava Jato, quando o STF mudou de novo o seu entendimento para proibir a prisão em segunda instância, né, que também havia sido influenciada pela Lava Jato, quando foram anuladas as sentenças contra o Lula, agora está se discutindo a questão do acordo de leniência da Odebrecht, né, que o Toffoli ele anulou as provas decorrentes desse acordo, e agora está uma corrida na justiça, vários réus tentando anular as colaborações que decorreram desse acordo. Eu acho que existe um movimento, né, de revisão, que é válido, né, de muitas ilegalidades que foram cometidas. Claro que isso também não seria possível se não fosse a Vaza Jato, né, ela contribuiu muito para a mudança desse paradigma. Agora, quando eu falo em efeitos sociais, econômicos e políticos, eu acho que eles são muito mais difíceis de serem revertidos, né? Então, por exemplo, por mais que o Lula esteja de novo no poder, ele não tem a capacidade de, por exemplo, revogar uma reforma trabalhista, de revogar um teto de gastos, agora que o arcabouço fiscal. Ele não consegue voltar ao que era antes, né, que também foram consequências, de alguma forma, decorrentes da Lava Jato, né? Então, acho que isso é um processo que ele se dá muito no longo prazo, e se a gente for pensar em consequências políticas, né, a Lava Jato, por mais que tenha sido derrotada no campo do direito, ela se fortaleceu bastante na política, né? Hoje em dia a gente pode falar em um lavajatismo enquanto uma ideologia de direita que se relaciona com o próprio bolsonarismo, com os movimentos golpistas, com ataque às instituições do Estado Democrático, né, como esse movimento fora STF, né? Então, esse legado político, ao meu ver, ele ainda persiste, né? Tanto que o Dallagnol, ele foi eleito deputado federal mais votado no Paraná em 2022, né, embora tenha sido cassado. O Moro foi eleito senador também pelo Paraná, né, chegou a ser cogitado, inclusive, à presidência da República, mas isso acabou não indo adiante. Então, eu vejo que o lavajatismo ainda persiste como um grupo político, como uma ideologia muito forte, alinhada à direita, propriamente. Vão ter algumas divergências internas, mas, na essência, o lavajatismo ele é um braço do bolsonarismo e que ainda tem muita força política atualmente, né? Isso é muito preocupante, até pensando em cenários futuros, né? Então, acho que esse legado negativo socioeconômico e político ele é muito complicado de se reverter. Acho que a gente ainda está muito longe disso. É muito interessante a sua leitura do legado da Lava Jato, até quando você menciona a questão do Lula. Ele foi solto, foi absolvido, né, dos seus processos, voltou a ser presidente da República. Mas é interessante, mas até o pessoal, quando faz análise das eleições municipais desse ano, não, a esquerda tem dificuldades de se recuperar e tudo, mas tudo tá nessa análise, né? Porque a Lava Jato ela criou um sentimento antipolítica no país que já havia uma tendência global, né? Esse sentimento antipolítica já era uma característica da extrema-direita, do avanço da extrema-direita no mundo inteiro, né? Uma certa fadiga das democracias representativas e a extrema-direita entrando nessa brecha, mas a Lava Jato aqui ela potencializou isso ao máximo, né? Ao máximo. A criminalização da política, né? Que ainda tem um efeito que persiste, né? A gente vê a eleição de São Paulo, o fenômeno Pablo Marçal, né? Que é a ideia do outsider, aquele que vai salvar
a política dos próprios políticos, né, a gente ainda tem esse movimento muito forte. Sim. E o movimento que ele é, em algum sentido, né, quer dizer, num sentido importante, é profundamente antidemocrático esse sentimento antipolítica, porque é normal você querer renovar, mas a maneira como se construiu a antipolítica no Brasil é muito negativa, né, que acabou beneficiando aí a ascensão de uma extrema-direita muito falsa, muito hipócrita, porque você veja o caso do Jair Bolsonaro, que a última pessoa que você poderia dizer que ele era outsider, um cara já sei lá quantos mandatos consecutivos. Mais de 20 anos na Câmara. Como é que um cara toda na política se vender como antipolítica? É até engraçado você pensar isso, né? Exatamente. Mas a Lava Jato acabou gerando essa cultura política muito forte. E isso se repete no Brasil todo, né? Você vê que é muito forte, o Pablo Marçal é um exemplo, mas você tem no Brasil todo aí os políticos querendo fingir que não são políticos, e acaba gerando, na realidade, uma grande hipocrisia. Embora que talvez nessa eleição municipal, também tem gente que analisa dizendo que já houve uma certa volta à política, uma certa volta política. Tanto que esses bolsonaristas mais radicais, mais supostamente antipolíticas, não tiveram tanto sucesso assim. Foi uma vitória mais do Centrão, né, em linhas gerais, assim, os partidos do Centrão, mas eu acho até algumas análises que eu tendo a concordar, também destacando o peso da Câmara, né, no controle do orçamento e enviando recurso, emendas para suas bases eleitorais, né, para apoiar prefeitos locais. Então, acho que esse é um fenômeno que explica muito esse resultado eleitoral, como o Centrão como um dos grandes vitoriosos, justamente por conta dessa questão orçamentária, né, das emendas aí impositivas da Câmara que acabam reverberando nos municípios, né, para aumentar o capital político de algumas lideranças locais, né, acho que isso tem um peso também. Para além da questão ideológica de extremos, direita, esquerda, centro, acho que isso é importante também para essa análise. Muito bem, só para finalizar aqui, o Passarinho me contou que a sua tese pode virar livro. Como é que está se fazendo isso? Olha, estamos em fase de negociações aí, mas no que depender de mim, né, estou trabalhando para isso. A tese ela já vai fazer 1 ano agora, né? Acabei demorando mais do que eu deveria. Depois que eu defendi, me envolvi em outros projetos pessoais e profissionais e acabei dando um pause. Mas agora, com esse debate aí que está sendo criado, né? Tem um livro do AP também que está sendo lançado, acho que é um momento propício aí para pensar em uma publicação, mas por enquanto não tem nada confirmado. Maravilha, Arthur. Estou te segurando um pouquinho aqui, meu convidado de 6h30 atrasou um pouco, por isso estou te segurando um pouquinho mais. Fazer então só uma última pergunta para você. Pode ficar à vontade. Né, que é sobre, né, esse pós-Lava Jato, agora, né, esse Brasil que precisa, por exemplo, de grandes projetos de infraestrutura, e a gente ainda está preso a uma lógica, a um certo trauma, né, da Lava Jato. Eu lembro que uma das primeiras consequências da Lava Jato, das primeiras, foi a paralisação de praticamente todas as grandes obras nacionais. Né? Tudo ficou sob júdice, e até hoje você há uma dificuldade de retomar as obras, né? Tanto que o TCU está tentando aí uma nova jurisprudência para tentar soltar essas obras, né, e tentar criar uma cultura jurídica no Brasil que não seja tão criminalizante, que é uma coisa que não sei se só tem no Brasil, né, mas você vê que, mas eu sei, por exemplo, que se na China tivesse isso, não teria obra nenhuma, porque aqui qualquer obra demora anos e anos e anos, porque é uma guerra jurídica interminável sempre, uma criminalização, e se você encontra qualquer problema, a obra é paralisada. Né? Sim.
E o interesse nacional sempre fica em segundo lugar. Mas como é que você vê esse pós-Lava Jato? Meu convidado chegou, então você pode dar a resposta e já vou te liberar. Muito breve. Assim, eu acho que o contexto agora ele não é mais tão favorável quanto era antes para esses grandes projetos nacionais, né, grandes obras de infraestrutura, porque agora nós temos principalmente uma limitação orçamentária aí, né, que veio com Temer, o teto de gastos, depois o Haddad repaginou, né, o arcabouço fiscal, flexibilizou um pouco, mas já é um contexto de muito mais amarras para o Estado realizar grandes investimentos, né? Então, essa questão da responsabilidade fiscal, que é uma demanda do próprio mercado, né, pressionando o governo a todo momento, e que, inevitavelmente, na conjuntura atual, isso acaba tendo que ser seguido. Então, eu acho que não basta vontade política, assim, para retomar um cenário pré-Lava Jato, né? Precisa de uma mudança também jurídica e institucional que permita um protagonismo maior do Estado nesse sentido, né? Mas esse até estou falando aqui de palpiteira, não é um tema que eu tenho tanta propriedade para opinar sobre. Maravilha, Arthur. Muito obrigado pela conversa, pela entrevista. Forte abraço, boa semana, sucesso aí com a repercussão da sua tese. Parabéns. Abraço. Eu que agradeço o espaço. Abraços, até a próxima.